Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Grandes Julgamentos. Nesta edição, você vai acompanhar, pela primeira vez, uma sessão ocorrida em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Você vai ver como foi o julgamento impetrado pela Defensoria Pública da União para conceder habeas corpus coletivo, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar a detentos de todo o país que sejam pais e responsáveis por menores de 12 anos e pessoas com deficiência. O benefício é previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal. O direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência, isso sempre. Então, a redação do artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece a substituição da pena preventiva por prisão domiciliar quando o contexto familiar do investigado ou réu demonstra a sua importância para a criação, o suporte, o cuidado, o desenvolvimento da criança ou da pessoa com deficiência. Isso é que tem que ser percebido. O artigo 318 estabelece as possibilidades de que a substituição da pena da prisão preventiva pelo domiciliar. Apesar de beneficiar os presos à primeira vista, e isso é óbvio, é preciso entender também que, antes de qualquer coisa, o dispositivo tutela as crianças e os portadores de deficiência, que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que lhe é conferida pela ordem jurídica brasileira, são afastados dos convívios dos seus pais, dos seus entes queridos, logo numa fase da vida em que se definem importantes traços da sua personalidade. Ou seja, a meu sentir, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferida pela Constituição Federal às crianças e às pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva pelo domiciliar nos casos dos incisos 3º e 4º do artigo 318 do Código de Processo Penal deve sim ser a regra. O relator da matéria foi o ministro Gilmar Mendes. Trata-se de habeas corpus coletivo com pedido de liminar impetrado em favor de todas as pessoas que se encontram presas e que têm sob a sua única responsabilidade deficientes e crianças contra decisões proferidas pelos meritíssimos juízes e juízas das varas criminais estaduais e dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Território. Dos meritíssimos juízes e juízas federais com competência criminal e dos tribunais regionais federais e do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta o impetrante que a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do habeas corpus 143.641 em favor de todas as mulheres presas em território nacional, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, deveria ter seu alcance estendido a todas as pessoas que se encontram presas e que têm sob sua única responsabilidade deficientes e crianças pelas mesmas razões e fundamentos utilizados na concessão da já mencionada ordem. Alega que a referida decisão, ao tutelar direito das crianças, filhas de mães presas, acabou por discriminar as crianças que não possuem mães, mas que vislumbram em outros responsáveis o sentimento e a proteção familiar, de modo a ferir o princípio constitucional da igualdade. Aduz que, além de violar a dignidade, a manutenção do encarceramento provisório de indivíduo, quando este é o único responsável pelos cuidados de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência, cria graves consequências nessas crianças em desenvolvimento, além de transgredir o direito do deficiente em ter um acompanhamento social e familiar de alguém de sua confiança. Assevera que o artigo 318 do Código de Processo Penal deve ser interpretado de maneira que propicie a maior e irrestrita assistência ao menor de 12 anos e auxílio às necessidades da pessoa com deficiência, garantindo a proteção à vida e à saúde. Nesse sentido, a prisão domiciliar deveria ser concedida a fim de efetivar os referidos direitos. A Defensoria Pública da União sustentou a proteção aos mais vulneráveis como o objeto principal da ação. Tanto esta impetração quanto a anterior tem como objetivo principal, embora distintos, o objetivo principal o cuidado com crianças em situação de extrema fragilidade. A Defensoria chamou a atenção para o fato de que essas crianças, que são cuidadas por outras pessoas que não suas mães, pessoas essas que são as pacientes desta impetração, são crianças em situação de extrema vulnerabilidade.
Nos autos, o Ministério Público Federal deu parecer favorável à concessão do HC. Durante a sessão de julgamento, o subprocurador-geral da República relembrou a decisão anterior da segunda turma no habeas corpus coletivo, que beneficiou mulheres, mães e gestantes. Destaco inicialmente que no julgamento do HC 143641, essa olenda corte admitiu a possibilidade de utilização do habeas corpus coletivo como forma de se conferir maior amplitude ao remédio constitucional, restringindo a legitimidade ativa para a sua propositura àqueles listados no artigo 12 da Lei 13.300, por aplicação analógica do disposto na Lei do Mandado de Injunção. Foi então ali concedida a ordem para que fosse efetuada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança deficientes sob sua guarda, bem como de adolescentes sujeitos a medidas socioeducativas, excepcionando os casos nos quais os crimes tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas. O subprocurador prosseguiu com os fundamentos jurídicos que embasaram o parecer favorável do Ministério Público Federal. Os fundamentos jurídicos para a concessão da ordem também podem ser aplicados, mutatis mutandis, aos demais agentes encarcerados que são responsáveis pelos cuidados de menor, porquanto a análise do direito à conversão da prisão preventiva em domiciliar deve ser efetuada a partir da teleologia do Estatuto da Primeira Infância, que visa preservar o melhor interesse da criança. Os pressupostos fáticos e jurídicos utilizados para a concessão do habeas corpus coletivo a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de pessoas com deficiência sob sua guarda também fundamenta a pretensão deduzida no presente habeas corpus quanto aos presos que se enquadram nas hipóteses do artigo 318, incisos 3 e 6 do Código de Processo Penal, para que sejam garantidos os direitos das crianças e pessoas com deficiência cujos responsáveis estejam encarcerados. Cumpre ressaltar, porém, que devem ser cumpridos os requisitos previstos no mesmo artigo 318 do CPP para que seja efetuada a conversão em prisão domiciliar. Esse dispositivo, na redação conferida pelo Estatuto da Primeira Infância, faz expressa distinção entre situações que envolvem paternidade e maternidade, porquanto estabelece que a substituição da preventiva pela domiciliar, no caso das mulheres, dependerá apenas da demonstração de que a mulher tem filho menor de 12 anos, enquanto, para o homem, exige que seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos incompletos. Ainda que seja controversa a existência de distinções baseadas na compreensão de papéis distintos reservados à maternidade e à paternidade na formação e proteção da infância, há de ser feita deferência à opção legislativa, mostrando-se cabível a concessão da ordem apenas aos homens que estejam presos cautelarmente e sejam os únicos responsáveis pelos cuidados do filho menor de 12 anos ou pessoa com deficiência. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo conhecimento do habeas corpus e no mérito pela sua concessão para que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar dos presos que sejam os únicos responsáveis por criança ou pessoa com deficiência, observando-se sempre os requisitos estipulados por essa Corte no julgamento do HC 143641, no que lhe for
aplicável. E no próximo bloco, vamos acompanhar o voto do ministro Gilmar Mendes, relator deste importante processo. O Grandes Julgamentos volta já. Voltamos com o programa Grandes Julgamentos. Nesta edição, trazemos para você um resumo da sessão da segunda turma do STF, que julgou o habeas corpus 165704. A decisão determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para pais ou responsáveis por crianças menores de 12 anos ou deficientes, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas. O relator do HC, ministro Gilmar Mendes, explicou que a autoria do processo foi assumida pela Defensoria Pública da União, nos termos da legislação, conforme estabelecido no habeas corpus coletivo julgado anteriormente. No que se refere à legitimidade ativa, a ação foi inicialmente impetrada por um cidadão, individualmente. De acordo com as diretrizes estabelecidas no precedente do habeas corpus coletivo 143.641, nesse caso, o impetrante não possuiria legitimidade ativa. Com efeito, no precedente mencionado, restou assentado, a partir do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que a legitimidade ativa para a impetração do habeas corpus coletivos deveria ser reservada aos atores listados no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. Não obstante, após a impetração, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para se manifestar sobre o interesse em ingressar no polo ativo da LIDE. Em resposta, a DPU requereu o ingresso na LIDE, inclusive por considerar que a maioria dos beneficiários de ordem seriam pessoas hipossuficientes na forma da lei. A redação do artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Isso quando o contexto familiar do investigado ou réu demonstra a sua importância para a criação, o suporte, o cuidado e o desenvolvimento de criança ou pessoa com deficiência. Segundo o ministro, a adequada compreensão dessa norma passa necessariamente pela compreensão da sua finalidade, especificamente no que se refere aos seus destinatários. Apesar de beneficiar os presos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, é preciso entender que, antes de qualquer coisa, o dispositivo tutela os nascituros, as crianças e os portadores de deficiência que, em detrimento de proteção integral e da prioridade absoluta que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, são afastados do convívio de seus pais ou entes queridos, logo em sua fase da vida em que definem importantes traços de personalidade. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável, o filho recém-nascido, e não do que é mais aprazível para a paciente. O relator destacou ainda que a situação de risco e urgência na concessão da ordem foi reforçada pela pandemia da Covid-19 no Brasil. A Recomendação 62 diz que tem que haver a adoção de medidas preventivas por juízes e tribunais, entre elas a reavaliação das prisões provisórias de gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou por pessoa com deficiência. Observa-se que a política judiciária estabelecida pelo CNJ durante esse período de crise busca reforçar, de forma acertada, a excepcionalidade dos casos de decretação de prisão provisória para pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou portadoras de deficiência. Objetiva-se ainda possibilitar que o cumprimento de penas privativas de liberdade ocorra da forma menos gravosa possível, já que a manutenção de um número significativo de pessoas em presídios superlotados com altos índices de aglomeração constitui relevante fator de risco para a transmissão em massa do Covid-19. Por fim, o ministro Gilmar Mendes, ao julgar precedente o pedido de habeas corpus coletivo, estabeleceu as condicionantes para a concessão do benefício da troca de regime.
Eu voto pelo conhecimento e concessão da ordem do habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e deficientes, desde que observados as seguintes condicionantes: presença de prova dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, o que poderá ser realizado, inclusive, através de audiência, em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos. Em caso de concessão da ordem para pais, que haja demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de deficiente, nos termos acima descritos. Em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 4. A submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143-641, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em caso de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes. 5. A concessão da ordem em caráter emergencial nos casos elencados na Recomendação 62/2020 do CNJ para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da súmula vinculante 56 desta Corte. O voto dos demais ministros e a conclusão deste julgamento na segunda turma você acompanha no próximo bloco de Grandes Julgamentos. É só um minuto, a gente volta já. E o Grandes Julgamentos está de volta. Fique agora com a conclusão do julgamento da segunda turma do STF, em que foi decidida a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais ou responsáveis por menores de 12 anos e pessoas com deficiência. Os integrantes da segunda turma acompanharam o relator por unanimidade. O voto do ministro Edson Fachin apresentou dados sobre crianças desassistidas no país e apontou para o cumprimento do texto da Constituição. A Unicef, como já se pôde aurir, órgão das Nações Unidas para a Infância, divulgou relatório. Esse relatório, como se sabe, é de 2019, que atestou existir no Brasil 27 milhões de crianças sem direitos básicos. Algumas dessas violações estão relacionadas com a ausência de assistência familiar, a evasão escolar e, evidentemente, com a ausência de condições materiais de existência digna e em grande intensidade de um estado psíquico, todos os pressupostos necessários para o desenvolvimento adequado da criança. Estamos comungando da percepção de que um mínimo de estrutura familiar é fundamental para assistir a criança. E os contornos dessa missão no presente do Brasil de hoje são ainda mais desafiadores quando nos deparamos com a deficiência, que às vezes é incapacitante física e mentalmente, mas, sobretudo, de maneira injusta e discriminatória, demarcadora por estereótipos pejorativos, desqualificadores, que sustentam a inferiorização e o desprezo, processo que precisa ser superado por cada um de nós, pela família e pela sociedade, e que, quiçá, seja impossível de ser transposto sem o afeto familiar. O aprisionamento não pode, nas hipóteses específicas em que a proteção da criança e da pessoa deficiente exigir, o aprisionamento não pode comprometer a realização do programa constitucional assumido em favor desses dois grupos, para quem a igualdade demanda tratamento diferenciado e afirmativo. A ministra Carmen Lúcia mencionou a criação do Cadastro Nacional de Presos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça como um importante instrumento para o aperfeiçoamento das condições do sistema prisional. Tenho para mim que há uma mudança de marco histórico no cuidado que a sociedade dê às crianças
e aos vulneráveis de uma forma geral, mas as crianças, porque não acredito numa sociedade que deixe em desvalia os seus meninos. Acho que quando as crianças não são cuidadas, nós não estamos dando conta, não é do presente, é não possibilitando condições para que a gente tenha uma experiência futura com direitos garantidos no sentido da dignidade humana. Um adulto é condenado e preso e uma criança ou a pessoa vulnerável é punida, porque ela fica sem assistência, sem condições, portanto, de tocar, e é exatamente isso que se vive. Quem é condenado e que cumpre a pena não é quem é punido sozinho. A criança, o deficiente, acaba pagando alto por este afastamento, seja pelas condições materiais, mas especialmente pelas condições psicológicas e afetivas que lhes são negadas. Acho que haverá a hora em que, num outro quadro e em outras condições bem diferenciadas, nós teremos que dar cobro não apenas a este dispositivo constitucional, mas a um outro que também é de vulneráveis, que é o previsto no artigo 230 da Constituição relativamente aos idosos. Nossas prisões juntam pessoas mais jovens com pessoas idosas, com pessoas doentes, como foi relatado pelo ministro Gilmar, e na sequência do trabalho que foi desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça pelo ministro Ricardo Lewandowski, especificamente no Departamento Penitenciário, eu busquei exatamente isso, ministro Gilmar, fazer com que aquele número de presos tivesse um cômputo único no Brasil com a responsabilidade do Poder Judiciário, porque hoje quem determina a prisão é o Poder Judiciário, quem cumpre é o Poder Executivo, e eles não se falam. Então, nós temos casos em que uma pessoa tem um alvará de soltura expedido, ou um alvará, por exemplo, de progressão de regime, entre a fase em que o documento chega numa penitenciária e que vai para o outro sistema, leva-se até 3 meses, e essa pessoa está no limbo social. Ela já saiu de um formalmente, o nome dela não aparece, ela não entrou no outro, e durante este período nós temos uma situação absolutamente kafkiana. Não se sabe quem está preso onde, só se sabe que ele não está mais, por exemplo, num regime fechado, isto para os condenados definitivos, nem entrou no sistema do regime semiaberto ou foi para casa. Isto tudo fez com que eu buscasse a criação ou o desenvolvimento do sistema que eu encontrei para o Cadastro Nacional de Presos, onde cada movimento de qualquer juízo brasileiro de determinação de prisão temporária, preventiva ou definitiva fosse anotado. E aí nós teríamos exatamente quem está onde, com base em quê, em relação a qual processo. Eu acho que com isso nós teríamos a superação desta dificuldade que Vossa Excelência mostrou de maneira tão transparente no voto. Isto quanto aos que estão presos, mas a grande questão é quem está fora da prisão a depender deste que lá está, que é o caso exatamente das crianças. Por isso, a minha enorme preocupação, como Vossa Excelência disse, até mesmo em relação às mulheres. O ministro Ricardo Lewandowski foi o relator do habeas corpus coletivo julgado anteriormente na segunda turma, cuja decisão serviu como base para a fundamentação do HC posterior. Ele também ressaltou os princípios constitucionais aplicados. Faço alusão também, senhor presidente, tal como fiz naquele habeas corpus coletivo que foi originalmente submetido à apreciação desta segunda turma, ao princípio da intranscendência da sanção penal, que está esculpida no artigo 5º, inciso 45 da nossa Carta Magna, no sentido de que a pena não pode passar da pessoa do sancionado. No caso, Vossa Excelência muito bem verificou que, a manter-se esta situação, ou seja, manter-se presos pais irresponsáveis por crianças, por menores, nós estaremos fazendo com que estas pagassem as penas daqueles pais e daqueles responsáveis. Sublinho o acerto também da decisão
que Vossa Excelência propõe a este colegiado, no sentido de que seja oficiado o CNJ e também todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais do país, para que dentro de 45 dias deem retorno acerca do cumprimento, do efetivo cumprimento dessa decisão de habeas corpus coletivo, evidentemente dentro das condições que Vossa Excelência estabeleceu. A decisão final foi proclamada pelo ministro Gilmar Mendes, que presidiu a sessão. Ele ponderou sobre a necessidade de acompanhamento para fins de avaliação da ordem concedida. Eu considero, portanto, que a ordem foi concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. E eu trouxe essa cautela, que é uma certa inovação, no sentido de que nós possamos acompanhar, quer dizer, eventualmente a turma receber essas informações e acompanhar para fazer uma avaliação, não é, da ordem que foi concedida, fazendo esse diálogo institucional, né, com esse amplo aparato judiciário que trata das matérias criminais. Como o ministro Lewandowski lembrava, naquele caso que o ministro Lewandowski trouxe, nós fomos também fazendo ajustes, tendo em vista que, a rigor, nós acabamos atuando aqui no sentido de fazer uma interpretação mais ampla e a aplicação dessa realidade, não é? Ou dessa norma a uma realidade muito multifacetada, tendo em vista, inclusive, as múltiplas relações e peculiares relações que se estabelecem nesses amplos círculos. De modo que eu agradeço os votos proferidos e quero dividir com a turma todo esse debates e os questionamentos que certamente virão. Senhores ministros, portanto, eu proclamo o resultado, ordem concedida nos termos do voto do relator. Chegamos ao final de mais um Grandes Julgamentos. Acompanhe a nossa programação também pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.